somos seres políticos desde que nascemos. As nossas escolhas são políticas. A nossa identidade é política, né? A forma como a gente se veste, como a gente se relaciona com o mundo. Então, escolher o que preservar também é um ato político. O conceito de patrimônio que nós temos hoje, ele não foi dado porque caiu do céu. Ele foi construído com muita luta, com muito engajamento. E essa sociedade, ela quer queira, quer não, ela vai ser influenciada por as informações que chegam até elas. Então, é sempre um ato político. Por muitas vezes, por muitos anos, esse tipo de patrimônio, esse tipo de contexto, ele foi negligenciado pelo aquilo que nós vamos falar de alta cultura. Foi uma escolha extremamente elitista, né, de representar os grupos que estavam no poder naquele momento. Isso em si já é uma forma do poder dominante determinar o que é patrimônio e meio que direcionar as ações. Esse patrimônio ele é cada vez mais diverso e mais representativo. Então a gente vai ter hoje, por exemplo, terreiros de candomblé tombados. Em contrapartida, antigamente só tínhamos igrejas coloniais. Então a gente vê que esse conceito é um conceito dinâmico. O conceito de patrimônio é extremamente dinâmico e é reformulado a partir das reivindicações sociais. Precisamos avançar, nós precisamos ir além, porque de fato existem muitas narrativas, existem muitas mentalidades, existem muitas ideias que precisam ser absorvidas por esse conceito e que podem ganhar, né, com o entendimento do que seria patrimônio, né? Quando a gente fala de patrimônio cultural, a gente está falando de tudo aquilo que a gente herdou, né, das matrizes que formam essa sociedade que a gente chama hoje de sociedade brasileira. Se a gente pensar no conceito básico de patrimônio, o sentido da palavra, né, a etimologia da palavra, vem do latim, então herança, que vem do pai, do pater, né, que é passado de pai para filho. Significa justamente isso que vem do pai, aquilo que é herdado. Então, é só a gente pensar que quando a gente usa esse termo no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, a gente fala, meu patrimônio. Conjunto de bens, uma riqueza de uma empresa, de uma pessoa, de uma família. E esse conceito ele está no nosso subconsciente, né? E não só no nosso subconsciente, como no texto jurídico. Para a lei, é tudo que é de relevância para o entendimento da construção de pessoa quanto cidadã, né? Seria patrimônio. Tudo que está atrelado à tradição, à cultura, à formação da sociedade no seu cerne. Para mim, patrimônio é aquilo que você significa como relevante. Que se não me disser nada, para mim não é patrimônio. Quando a gente fala de patrimônio cultural, a gente está falando de um emaranhado de bens culturais que são frutos de diferentes sociedades que ocuparam esse mesmo espaço onde hoje a gente chama de Brasil. Então, o primeiro texto jurídico, o primeiro decreto que se debruçou sobre o que é o patrimônio nacional, lá em 1937, ele já definia o patrimônio, o que era patrimônio histórico e artístico nacional. Com o Decreto-Lei 25 de 1937, a promulgação da política de tombamento no Brasil através dos livros de tombo que vão abarcar esses diferentes tipos de patrimônio, que pode ser patrimônios artísticos, obras de arte, até patrimônios arqueológicos, como sítios como esse aqui que está no meu fundo. E aí esse conceito ele se amplia e nós vamos ter hoje o termo patrimônio acompanhado da palavrinha cultural. Então nós temos o patrimônio cultural justamente na perspectiva de patrimônio mais ampla, né? Onde a gente agrega esses outros tipos de patrimônio que não eram pensados no texto da lei em 1937. Existem diferentes categorias dentro do escopo do patrimônio cultural. A gente pode falar do patrimônio arqueológico, que é justamente isso que a gente trata com a arqueologia, né, dos sítios arqueológicos, dos acervos arqueológicos. Mas a gente tem também o patrimônio edificado, o patrimônio paisagístico. Então existe uma série de categorias que estão abarcadas dentro desse grande guarda-chuva que é o patrimônio cultural. E você tem o patrimônio imaterial, que está associado a celebrações, rituais, modos de fazer,
principalmente, cantigas, danças. O nosso patrimônio, ele é definido, conceituado e preservado através de uma série de normativas e leis que vão reger, né, sobre o tema. Primeiro, existem coisas que são realizadas dentro da comunidade, mas a própria comunidade ela não para, nenhum momento parou para problematizar isso enquanto patrimônio, mas é algo que existe desde sempre e continua sendo feito. E é só quando o olhar externo do pesquisador chega a campo que nota essa coisa que para eles é natural, essa artificialidade, porque todos os nossos elementos no mundo são artificiais, nada é natural, a gente não nasceu dessa forma, foi projetado, foi criado. Então tem essa possibilidade e tem aquilo que a comunidade considera como elo de pertença, como elo de ligação, como aquilo que ajuda na sua autodescrição enquanto agente dentro do grupo. Então, quando a gente fala dos usos do patrimônio, a gente tem também diferentes tipos de forma de utilizar, da sociedade se apropriar desse patrimônio. A gente tem, por exemplo, o uso econômico, que é um uso que pode ser feito através de um turismo sustentável, um turismo que não vai gerar impactos negativos ao patrimônio, mas a gente tem um uso mais importante do patrimônio, que é o uso simbólico, que é o uso social. Você utilizar do patrimônio enquanto um elemento para reivindicar a sua agenda política, né? Das funções mais bacanas da arqueologia, além da função social, né, que é o fim máximo da pesquisa, eu acho que é a possibilidade justamente de a gente contar outras histórias. Nós contarmos, mas, sobretudo, a comunidade e a população também se apropriar dessas histórias, né, que são suas, são narrativas suas, de seus ancestrais, seus antepassados. Você tem que incluir todas as vozes, você tem que trabalhar com a diversidade, você tem que, mesmo o arqueólogo em campo, ele precisa escutar a comunidade, porque a gente entende que a comunidade ela vive ali há 50, 60, 70, 80 anos. Quer dizer, uma pessoa, se você pegar uma comunidade, por exemplo, ela tem uma tradicionalidade vinculada àquele espaço muito mais ampla. E aí você chega com uma informação que foi te dada no livro ou que você estudou, mas seu tempo de vida naquele espaço é muito menor. Então, assim, cabe esse tipo de respeito pelas vozes, né? E todas as vozes precisam ser ativas dentro da formação do discurso. Esses patrimônios, eles são de extrema importância para a nossa sociedade e devem ser protegidos. E você, enquanto um cidadão, uma cidadã consciente dessa responsabilidade, tem o poder de proteger também o patrimônio. De que forma? Registrando ele a partir do momento que você identifica que aquilo é importante, é representativo para o seu grupo, para a sua comunidade. E a partir daí, você também reivindicar a proteção dos órgãos competentes, dos órgãos fiscalizadores. Então, isso é um pouco do papel e do potencial político que existe através do patrimônio. E hoje, as coisas que são preservadas, quando a gente fala em patrimônio, elas só o são porque houve muita luta social, houve muita reivindicação, né? Então, hoje nós temos, por exemplo, a instituição dos registros de vários bens imateriais que antes não eram previstos sequer pela norma jurídica. Mas, com muita luta, com muita reivindicação, hoje nós temos uma seara de bens passíveis de registro e tombamento. Então, é importante que a sociedade se envolva, é importante que a sociedade participe desses processos para que a gente não fique apenas restrito aos instrumentos de proteção, que são instrumentos válidos e que é a forma de salvaguardar o patrimônio, é oficial, mas que a gente também precisa considerar, olhar para o lado e considerar a pluralidade desse patrimônio na atualidade.